amados. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus por estarmos aqui nessa noite, amém? Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno de toda honra, de glória, de louvor. O Deus Emanuel, o Deus conosco, aquele que era, que há de vir, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o Deus maravilhoso, fiel, bondoso. Nós te louvamos nessa noite, Pai. Nós te agradecemos por estarmos aqui. E que o Senhor venha abrir o nosso coração nessa noite para receber mais de Ti, ó Pai. Queremos receber mais e mais e que a palavra do Senhor, Pai, seja uma prática em nossa vida, Pai. Abre o nosso entendimento, os nossos corações e que o Senhor, Pai, esteja no controle e na direção de todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Amém. Podem sentar. Estava fazendo uma leitura sobre Moisés e vou falar um pouco sobre ele nessa noite. E como que a palavra de Deus, né, há tantos anos atrás, tantas circunstâncias e situações de tanto tempo, como ela se assemelha às situações que vivemos hoje, né? Como que a gente aprende com a palavra do Senhor? E temos aprendido muito isso também na escola bíblica, né, Salvador? Pastor Marcos tem dado ensino agora nesse módulo sobre a palavra de Deus. E a gente tem visto como ela é, assim como diz lá em Timóteo, né, ela é útil para nos corrigir, para nos orientar, para nos instruir. E lendo, né, estudando um pouco sobre Moisés, eu falei, nossa, quanta realidade, né? Quantas coisas a gente aproveita. E aí eu estava até ministrando no domingo para os adolescentes, porque a gente está aprendendo o discipulado, né, na escola dominical, e a gente também tem repassado esse conteúdo para os adolescentes, né? E eu falei para eles, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém? Cada vez que a gente lê um texto, Deus nos traz uma revelação, né? A gente consegue ver ela de um ângulo diferente, de uma forma diferente, porque ela é viva. Então, naquele momento que a gente lê, ela fala conosco, aquilo que a gente precisa. Então, aqui na palavra de Deus, amados, tem todas as respostas. Amém? Ele fala conosco. Muitas vezes a gente tem manuais, a gente tem livros para estudar, para ler, para nos atualizar. Mas a palavra de Deus, amados, ela tem tudo, né? Ela é um livro atualizado que fala conosco e ela é eficaz. Então, se um dia quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou o quê? A palavra de Deus. Então, para vencer, nós temos que estar firmes na palavra. E aquilo que nós temos aprendido aqui, né? Que com a palavra nós não nos enganaremos com os falsos profetas, com os falsos estudos. Por quê? Porque a gente tem que estar firmado na palavra de Deus. E eu queria que vocês abrissem lá em Êxodo, capítulo 1. Nós vamos ler aqui do 8 até o 10. Amém. Então, ali, né, em capítulo 1, versículo 8 diz: Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Ei, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que,
vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba à terra. Então aqui, a palavra de Deus diz que já tinha passado mais de 200 anos, né, desde que a morte de José para esse novo rei egípcio, né? E aí as histórias dizem que era um rei egípcio que chamava-se Amoses. E ele oprimia mesmo o povo de Deus, os hebreus. E tanto ele oprimia e o povo de Deus continuava multiplicando, né? Então, se a gente vê lá no 12, vamos seguir ali no 12, ele vai falar: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Deus é um Deus de promessas. Amém? Então, desde Abraão, Jacó, Isaac, Jacó, ele falou, e desde Adão, crescei e multiplicai-vos. E quando Deus então fala, né, com Abraão, com Isaac e Jacó, fala que a sua descendência seria o quê? Numerosa. Então, embora houvesse uma opressão, o povo de Deus continuava crescendo e multiplicando, porque Deus não se esquece, Ele cumpre suas promessas. Amém? E aqui é interessante porque ele, então, cria-se medidas, né? Porque ele queria fazer o quê? Que, de fato, não tivesse mais a reprodução. Então, isso é algo que Deus colocou para nós, né? Multiplicação. E a gente vê hoje tantas e tantas leis e tantas circunstâncias querendo impedir uma reprodução, uma multiplicação, né? Então, aqui, eles começam, então, a se multiplicar, e aí, então, o rei dá uma ordem às parteiras. Porque se ele começa, então, a dar uma ordem, fala: mata todos os meninos que nascer. Nasceu menino, mata. Nasceu menina, vive. Por quê? Porque aí não teria como ter a multiplicação, né? Ser fecundos e multiplicai-vos. Mas as parteiras, tementes a Deus, não, não, não obedeceu a Faraó. Então, e ela fala: não, é que eles são tão. Os filhos dos hebreus, eles são tão fortes, que eles para que eu vou lá, eles já nasceram. Eles já nasceram. Então, ele pega e fala: olha, então, vamos fazer o seguinte. Nasceu menino, joga a lança no rio. Nasceu menina, deixa viver. Então, nesse contexto, né, que Moisés, então, nasce. E aí, então, 3 meses depois que ele nasce, não dava mais para esconder, colocou-se ele no cesto no rio. E aí, então, quem estava nesse mesmo momento que, né, ele foi colocado ali no rio? A filha do faraó. E a irmãzinha dele lá olhando. Deixa eu ver ali meu irmão, onde que vai. E aí, então, o que acontece? A filha do faraó olha lá um cesto e fala: pega lá aquele cesto. E era um menino lindo. Era um menino saudável. E ela falou: é dos hebreus. Né? Então, e a menina ali falou: você quer a mãe hebreia para cuidar deste menino? E aí a filha do faraó, então, fala: quero, traz lá. Então, a irmã dele vai buscar quem? A mãe de Moisés. A mãe de Moisés para cuidar dele. E a mãe de Moisés, então, vai cuidar dele. E é tremendo aqui, porque um escravo não poderia libertar um povo escravo. Mas Deus faz com que a filha do faraó cuide de Moisés. E ele, então,
um príncipe. Ele é educado dentro deste lugar. E aí, então, ele passa a ser educado ali. Por quê? Porque o povo dele, os irmãos dele, estavam escravizados, oprimidos ali. Então, Deus levanta Moisés, muda a circunstância dele, muda o cenário dele, porque agora ele não é mais escravo, ele é filho da filha do faraó. Oh, Deus, ele é maravilhoso, né? Ele muda os planos. Por quê? Porque Deus poderia, mas o povo era escravo. Ele não poderia libertar. E Deus queria levantar um libertador do povo. Porque Deus queria libertar o povo dessa opressão. E aí, então, queria que vocês abrissem lá. Continuando aqui, a gente vê aqui, então, que é tão tremendo isso, né? Porque aí Deus, então, ele revela-se a Moisés ali na sarça ardente. E vamos abrir lá em Êxodo 3. A gente vai seguir lá. No 3, versículo 2. A gente vai ler aqui até o 4, tá bom? Aleluia. E pareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Por que a sarça não se queima? 4. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Oh, aleluia. A hora que então Deus se revela aqui para Moisés, ele fala: eis-me aqui. Estou pronto, Senhor. Estou pronto. Estou pronto para o que o Senhor tem para mim, para o propósito que o Senhor tem para mim. E não era um propósito fácil, não, irmãos. Né? Ele ter que enfrentar Faraó. E aí, então, seguindo lá, a gente vai ler aqui até o 7. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus extatores, porque conheci as suas dores. E ali, vamos seguir só até o 10, por favor. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aleluia. Glória a Deus. E então ele é chamado para libertar o povo dessa escravidão, dessa opressão. Então, nessa noite, eu quero te falar que se você está passando, né, por algum momento difícil de opressão, Deus, ele é fiel para te livrar. Aqui ele fala que ele ouve o clamor. Nós só precisamos nos colocar em clamor, em oração, em conhecimento ao Senhor, porque ele é fiel para nos tirar de qualquer opressão, de qualquer angústia, de qualquer momento de ansiedade, de frustração. Ele é fiel, amados. Amém? E aqui, então, ele é então feito esse desafio, né, para Moisés.
tirar o povo. E aqui então ele fala, no 11, 12, e a gente vai fechar aqui. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito. Servirei a Deus neste monte. Aleluia. Deus queria tirar o povo do Egito. Egito, lugar de escravidão, lugar de opressão, para um lugar que mana leite e mel, para um lugar de provisão, para um lugar que ele queria adoração. Ele queria adoração. E ali, vamos seguir um pouquinho ali, no 3. Continuamos aqui no 3. Êxodo 3, quem estiver acompanhando aí na Bíblia. No 17, a gente leu, ele volta aqui, né, a falar então com Moisés, né? Então, portanto, eu farei subir a aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Frezeu, do Eveu, do Jebuseu, uma terra que mana leite e mel. E aí depois a gente vai lá no 20 e 21, tá? Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito, com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, e depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Então, um Deus que fez uma promessa a Moisés de livramento. Depois ele fala que ele vai dar uma provisão a esse povo. E ele fala que eles não sairão de mãos vazias. E aqui ele fala, né, que não será de mãos vazias. E Deus, né, mover o coração dos egípcios para que dessem objetos de ouro, prata, rebanho, para que eles saíssem com isso desse lugar. Então Deus é um Deus de promessa e é um Deus que cumpre as suas promessas. Amém? E aqui eu queria ir lá em Êxodo 5, para a gente seguir um pouquinho. Êxodo 5. Aqui a gente vai ler, então, Êxodo 5, do 1 ao 4. E depois foram Moisés e Araão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos ir agora, caminho de 3 dias ao deserto, para que oferecemos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. Aqui na minha tradução, está assim: no entanto, questionou o rei do Egito assim: por que, Moisés, quereis dispersar o povo dos seus trabalhos? Ide as vossas tarefas. Aí aqui ele fala: dê mais trabalho, dê mais trabalho. Não vou deixar esse povo ir, deve estar desocupado, né? Deve estar com muita ociosidade para ficar preocupado em adorar esse Deus. Então, dê trabalho. E aí, então, foi dado um trabalho árduo, um trabalho pesado. E aqui é uma sutileza, né, que a palavra de Deus nos faz refletir, muitas vezes, que esse trabalho árduo, né, essa trabalho pesado, né, essa ocupação para impedir
o povo de adorar ao Senhor, de cultuar ao Senhor. Então, muitas vezes, essas circunstâncias, né, nos alertam para que será que nós hoje estamos com tanta carga, com tanto trabalho, com tanta coisa que nos impede de cultuar o Senhor, que nos impede de buscar o Senhor na forma que Ele tem que ser adorado e cultuado? Né? Então, muitas vezes a gente chega para cultuar o Senhor e Ele quer o nosso melhor. Né? E Ele quer o nosso melhor. E muitas vezes a gente está cansado, né? Com muita carga, porque a gente muitas vezes se ocupa de muitas coisas. Não é verdade? Então, que o Espírito Santo nos revele o que estamos fazendo de tão pesado, né? Se torne mais leve. Né? Se torne mais leve para que a gente possa adorar ao Deus de uma forma verdadeira, de uma forma merecedora, sabe? Com todo amor, com toda disposição, com toda reverência, com toda adoração. Amém? Amém. Então aqui ele dá muito trabalho e esse serviço pesado, então o povo continua nessa opressão. E ali então começam os sinais, né? Vocês sabem aí da história, eu não vou me atentar aqui às pragas. Meu Deus, quantas pragas, né? Que situações. Vocês depois podem fazer umas novas leituras e reflexões. Quantos sinais e o coração de Faraó continuava endurecido. Não queria liberar o povo de ir. Quantos sinais, prodígios o Senhor fez. E Deus continuava sendo um Deus de sinais, né? Então ali no 8, vamos lá. No 8, vamos um pouquinho mais para frente. Moisés, ele vive grandes sinais, né? Deus opera muitas maravilhas através dele e de Arão. E as pragas continuam. E lá no capítulo 8, então, de 25, depois das pragas, né, que aí a Bíblia relata, né, o sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, enfim. Aí vai lá no 8:25, né, então, ele fala assim: então o faraó chamou Moisés e Arão e lhe propôs: ide, portanto, e oferecei os sacrifícios ao vosso Deus aqui mesmo, em terras egípcias. Não, essa proposta de continuar no Egito não era para o povo de Deus. Ou nós temos que sair do Egito. Nós temos que deixar tudo que nos afasta de Deus. O Egito aqui é a tipologia do mundo, de tudo aquilo que escraviza, que oprime. Então nós temos que deixar tudo do mundo, né? Todas as coisas. Hoje o Carlos teve a oportunidade de compartilhar alguns textos, né, num grupo com a gente, e das sutilezas mesmo, né, do inimigo, muitas vezes fazendo coisas, né, festas pagãs que adoram ídolos pagãos e para que o povo realmente nós não sejamos enganados, né? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém? Então, festas pagãs, festas de santos, não, só tem um que é santo. Oh, Deus, só ele é santo. Glória a Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado se a gente não está fazendo coisas, se envolvendo em coisas do mundo. Outro dia nós tivemos a oportunidade de estar ministrando também, né, com os adolescentes, com as crianças, o cuidado com as festas, porque quais são as origens das festas pagãs? Que tantas festas existem esse mês, o mês junino, né? Então, que a gente possa ler e estudar sobre isso, né, para que a gente não seja enganado. Então, a Bíblia fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Muitas vezes o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Então, nós não podemos, amados,
estar envolvidos com coisas do mundo que nos tirem total foco da nossa visão, do nosso propósito com Deus. Amém? E ali então, aqui, essa sutileza, né? Então, serve ele aqui no Egito. Não, nós não vamos servir. Nós queremos ir, né? Adorar o nosso Deus fora desse Egito. E ali então, vamos lá no 28, um pouquinho ali para baixo, no texto. Fala, mas o faraó insistiu. Eu vos permitirei sacrificar o vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. E, por favor, orai por mim também. Não, você pode adorar a Deus, mas não vai muito longe. Quer dizer, continue aqui, perto. O vínculo aqui, no Egito, né? Vinculado às coisas do Egito. As coisas do mundo. Meu Deus, nós temos que olhar, né? E ver essas sutilezas, né? Porque ele fala, insistiu, mas Moisés, ele sabia o propósito que ele tinha. Amém? E ali então, a gente voltando ali no 10, ela já está caminhando aí para finalização no 10. Aqui a gente vai ler 10, 11. E aí, 10, 9. Desculpa, 10, 9. Moisés respondeu, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos idosos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com todo o nosso gado havemos de ir, porque todos nós estaremos celebrando a grande festa do Senhor. Amém? Eu só vou, Moisés está falando, eu só vou se vou com a minha família, se vou com os meus rebanhos, para eu poder oferecer sacrifício a Deus. E ele queria que fosse só, ficasse os homens, né? Então, aqui nessa situação, é uma sutileza também, né? Uma contraproposta do inimigo para nos afastar, né? Porque o propósito de Deus é que nós servimos a Deus em família. Amém? Se a sua família ainda não é alcançada pelo Senhor, creia que ela será alcançada. Clame a Deus. Assim como a palavra de Deus diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que crer que Ele é fiel e Ele pode salvar. Né? Então, nós temos que ter essa confiança que Deus quer que a família adore ao Senhor. Amém? E aí, no último, então, ali em Êxodo 10, 24, e Faraó mandou chamar Moisés e Arão e ordenou-lhes, ide, portanto, servi a Yahvé. Fiquem somente os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças e mulheres poderão ir também convosco. Moisés não aceita. Por quê? Porque ele precisava ir com os rebanhos para oferecer sacrifício. Nós temos que ter oferta ao Senhor, né? Nós temos que ser fiéis naquilo que Deus coloca na nossa mão. Amém? Nós temos que ser fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Nós temos que oferecer o nosso melhor para o Senhor. Aleluia. Amém. E aqui então, Moisés, ele não aceita, né? Ele fala que depois, né, vocês podem estar lendo, mas ele foi com todo o povo, inclusive com os rebanhos, com as joias de ouro, prata, que os vizinhos todos concederam para que eles levassem. Então Deus ainda cumpriu a promessa. Eles não saíram de mãos vazias, pelo contrário, eles saíram com mãos fartas para adorar e para oferecer o melhor para o Senhor. Amém? Então, o que eu quero compartilhar com vocês para a gente finalizar é que o inimigo muitas vezes, não, na maioria das vezes ele quer, é tirar o nosso foco, a nossa comunhão com Deus, desde o Éden. Ele quer tirar o nosso relacionamento, a nossa comunhão, nos trazendo tantas
opressões, tantas distrações, tantas coisas para nos afastar da comunhão com o Senhor. Então, que nessa noite, independente do que você esteja passando ou vivendo, o que eu quero deixar para você nessa noite é que nada pode separar o teu amor do Senhor. Nós devemos, no momento da nossa dificuldade, da nossa aflição, muitas vezes vamos ter sim, porque Jesus disse que teríamos as aflições, mas nada pode nos afastar, nada pode tirar a nossa comunhão, o nosso tempo com o Senhor. Porque muitas vezes o inimigo vai trazer sim o desânimo, vai trazer a opressão, vai trazer isso para nos afastar disso. E é aquela questão, igual quando a gente está muitas vezes com o celular com Wi-Fi, né? Bem perto, o sinal tá bom, eu consigo baixar um monte de coisa, de vídeo, de música e tal. A hora que você começa a se afastar um pouquinho assim do Wi-Fi, já começa a dificultar, não é? Já começa a não pegar, e você já começa, meu, não tá pegando, eu preciso ir num lugar melhor de sinal. Né? Então, quando a gente está mais perto de Deus, a gente fica mais forte, mais fortalecido para vencer. Né? E assim como o sinal da internet, quando está mais perto, ele fica mais forte para baixar qualquer arquivo que eu queira. Mas quando eu vou me afastando, ele vai fazendo o quê? Perdendo. E às vezes eu nem vou conseguindo mais me conectar. Não é verdade? Então, se eu vou me afastando de Deus, eu vou me desconectando e eu vou perdendo. E aí, esse é um perigo, né? De você perder, né, o ânimo, a fé. Paulo diz de Demas, né, que deixou, né? Então, assim, existem situações que vão nos afligir, mas nós temos que nestes momentos que nós precisamos estar mais perto dele, mais perto da palavra dele. Porque, amados, essa palavra, como ela é eficaz. Nossa, como ela é edificante, né? Porque quando a gente está naquela situação que tão difícil a gente lê a palavra, ela nos edifica. Ela nos faz ver que, olha, Deus, ele é poderoso para fazer, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E aí a palavra vai nos fortalecendo, a palavra vai nos fortalecendo, vai nos dando força, vai nos cada dia mais aumentando a nossa fé. Porque nós precisamos de fé, o justo vive pela fé. Então nós precisamos dessa palavra, nós precisamos estar mais perto. Então cuidado com as sutilezas do inimigo, que muitas vezes o inimigo, aqui na simbologia de Faraó, pode ser alguém do mundo, uma amizade, alguma pessoa próxima de você. Então não deixe nada te afastar. E aí eu quero te convidar a ficar de pé, pedir para o Eloy por um louvor. Já estou finalizando. Esse louvor falou o meu coração e creio que vai falar com você. Que seja realmente uma verdade na sua vida, amém? Que você adore o Senhor, independente de onde você está. Feche os seus olhos. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e a te render glória e aleluia, 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 aleluia.
pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória, aleluia, aleluia, Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. E toda minha alma deseja te ir junto com os anjos, cantarei, tu és santo, tu és exaltado, aleluia. Glorifique ao Senhor, palmas para Ele, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Vamos orar ao Senhor, aleluia. Não importa, amados, no monte ou no vale, adore ao Senhor. Onde você estiver, a luta que você estiver passando, louve ao Senhor, adore ao Senhor, e a vitória vai chegar, em nome de Jesus, amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por tudo que Tu és. Pai, Tu és um Deus fiel, um Deus maravilhoso, um Deus bem presente no momento da nossa angústia. Pai, Tu és um Deus que não nos abandonaria, mas estaria conosco todos os dias. Ó Deus, um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus onisciente, sabe, conhece cada coração aqui nessa noite. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor sonda cada coração nessa noite, que o Senhor venha, Pai, derramar nessa noite uma unção, Pai, uma unção nova, renovada em cada vida, Pai, aqui nessa noite. Ó, Pai, que o Senhor venha em nome de Jesus, encher os teus filhos cada dia mais e mais com a presença do teu Espírito Santo. Ó, Senhor, que o Senhor venha abrir portas. Pai, aquele que chegou aqui nessa noite, que o Senhor possa dar a resposta àquele que chegou aqui e precisa de uma resposta, precisa de uma cura. Ó, Pai, o Senhor é o Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que supre as necessidades. Tu és aquele que é um Deus de provisão, ó Pai. Então nós cremos, Pai, que o Senhor é todo-poderoso para fazer infinitamente mais. Pai, nos fortalece, nos ajuda a cada dia a vencer, porque nós somos, Pai, em Ti mais que vencedores. Amém? Amém. Glória a Deus. Pega a palavra aí, pastor Marcos. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar. O Senhor é bom. Amém. Aleluia. Já sentou? Aleluia. Pode levantar.
tá? A gente vai encerrar já. Aleluia, amém? Glória a Deus. Deus falou com você? Aleluia. Deus falou muito comigo, amém? Aleluia. Põe aí, por favor. Êxodo capítulo 1, verso 12. Enquanto ele coloca lá, olha para mim aqui. Doendo aqui, doendo aqui, doendo aqui, tá doendo aqui, tá doendo a ponta do dedão, tá doendo o braço, mas tá lá. Contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam. E os egípcios procuravam por causa dos muitos descendentes de Israel. Quanto mais os oprimiam, né? Quanto mais bate, mais cresce. Olha o teu irmão e olha, vê a cara de pãozão que ele está aí. Eu fiz poucos pães na minha vida, mas alguns eu sei que quanto mais você sovar a massa, mais você bater na massa, mais o pão vai ficar bonito, né? Não é assim? Pouquíssimo conhecimento que eu tenho é esse, não é? Não é assim, Marlos? Quanto mais você sovar, mais vai ser aquele pãozão, bate, joga na mesa, cotovelada nele. É assim, irmão, tá doendo tudo aí. E talvez não é fisicamente. Tá doendo tudo aí. Mas ó, o fato de estar sendo oprimido, amassado, batido, jogado, não é que Deus não te ama. Pelo contrário, que Ele te ama muito. E vai fazer de você um pãozão. Tem umas... Eu olho para uns crentes e estou vendo umas bisnaguinhas, assim, bem pequenininhas. Aqueles palitinhos de gergelim, bem fininho, bem... Não cresceu. Mas vai crescer, aleluia. Então, eu queria... Olha para o seu irmão aí, querido. Vê a cara de pão. Vê se está com cara de pão que foi sovado, batido, apertado, jogado. Ou se está com aquela cara de pãozinho. Fala para ele, olha... Quanto mais bater, mais você vai crescer. Fala para ele, é Deus que está nesse processo. E você vai virar um pãozão poderoso, que vai alimentar muita gente, que vai ser alimento para muita gente. Então tem um propósito nisso daí. E tudo isso aí tem um propósito, amém? Amém? De verdade, ó, eu aconselho você a ler muito a Bíblia. Mas aconselho você a assistir os filmes do Rock Balboa. E se você não gostar do Rock Balboa, você nunca vai ser meu amigo, esquece. Nós não vamos ter comunhão nunca. Ah, quanto mais batia no rock, mais... Galera, estou saindo aqui hoje me sentindo como o rock de novo, entendeu? Eu entrei meio nocauteado, mas vou sair daqui já querendo... Tá ligado? Então, fecha os teus olhos aí. E que essa unção mesmo encha você aí, que você possa entender que faz parte do processo, como você ouviu aqui. Deus está no controle. Quanto mais nós apanhamos, mais nós crescemos. Porque o Senhor está no controle. E aqueles que nos batem fora da medida de Deus, Deus vai cobrar deles. Mas tudo que é feito na medida que Deus está permitindo é para crescimento. Fica tranquilo. Você vai crescer. Você vai alimentar. Você vai ser testemunho para muita gente, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por essa noite. Eu te louvo pelo privilégio de ter contato com a tua palavra. De ter o privilégio, Senhor, de entrar numa casa onde nós cremos e temos visto isso, que a tua palavra tem sido ministrada. Sei que o teu Espírito Santo falou com cada um aqui de maneira particular, pessoal. E as dores que cada um estão, a Deus, enfrentando, passando aqui, talvez. Entramos aqui debaixo de muitas turbulências, muitos açoites, muitas situações. Mas saímos daqui nessa noite com um entendimento renovado, com a mente renovada, com o coração transbordando na tua presença, sentindo a tua presença, a tua unção aqui conosco, Senhor, nos renovando para continuarmos caminhando. E sabemos que por tua palavra que nós ouvimos aqui, o Senhor nos quer 100%, ó Pai, é isso que nós queremos. Queremos ser do Senhor 100%, integralmente.
É isso que nós estamos aqui nessa noite buscando, ó Pai, a Tua presença, do Teu poder, a Tua glória, para sermos integralmente do Senhor. Nos ajuda nisso, como o Senhor tem nos ajudado até aqui, Pai. Continua nos livrando, nos guardando do mal, Deus, excessivo que o diabo queria fazer, mas não pode fazer, porque o Senhor tem o controle da nossa vida, o Senhor é que nos guarda, o Senhor é que nos livra, o Senhor é que nos abençoa. Espero o teu povo debaixo da bênção, Senhor do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vai embora em paz com o Senhor e com teu irmão. Olha para a cara dele aí, vê se tem cara de pão aí, sovado.